Vamos voltar no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Eu vou ler somente do 16 ao 18. Do 16 ao 18 está escrito, o Márcio já colocou lá na tela, e eu quero falar hoje com a ajuda dele mesmo, do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo no Evangelho de João. Semana passada eu falei sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João. Hoje eu quero focar a terceira pessoa da Trindade como presente no Evangelho de João. 14, do 16 ao 18. E eu rogarei, vamos ler juntos? 1, 2, 3. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda em pé como você está, de olhos fechados, vamos fazer mais uma oração? Aleluia. O Espírito Santo, Ele é que intercede por nós. Você fale com Ele esta noite, com o Espírito Santo, que Ele tem, quem sabe, uma resposta que você precisa, uma orientação que você precisa. Aleluia. Aleluia. Pode ser uma conversa entre você e o Espírito Santo. Esta semana eu fiquei muito impactado com algo que eu vi. Aqueles meninos que tiveram domingo de manhã aqui, quando viram que o pastor Juca estava ali, falaram que ele vai fazer 101 anos, é um obreiro, eles fizeram uma fila para ele orar. E os meninos adolescentes, talvez de 10, 12 anos, batizados com o Espírito Santo. Eu achei muito lindo aquilo. A obra não terminou, irmão, não parou. Essa semana eu tenho orado para Jesus batizar os meus netos com o Espírito Santo, batizar os meninos com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos de idade aqui. Ah, pastor, isso é para aquela época. Quem que acredita que é para aquela época, continua sem buscar. Quem acredita que é para hoje, continua desfrutando. Amém? Então, Senhor, nós temos acabado de ler a Tua palavra. E o que eu vou falar aqui esta noite não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Por isso, Espírito Santo, é o Senhor mesmo que nos dá graça, que nos dá autoridade, que nos dá unção e que, acima de tudo, nos dá inteligência, Senhor, e discernimento, Senhor, para entrarmos também com profundidade na Tua palavra, Senhor. Assim que os nossos corações estejam preparados, sensíveis para ouvir a Tua voz, Senhor. Que aqueles irmãos que também nos acompanhando pelas redes sociais, que eles sejam alcançados, onde estiver cada um, servo do Senhor, que seja alcançado. Eu oro e peço esta bênção em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção porque é um assunto teológico, é um assunto profundo, né? É um assunto profundo. Eu estou tratando da divindade do Senhor Jesus, registrada por João, né? E hoje eu vou tratar da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? E nós precisamos de muita atenção e muita responsabilidade para tratarmos deste assunto. Eu mostrei para os irmãos na semana passada que o Evangelho de João é o 43º livro da Bíblia e o 4º do Novo Testamento. João ele não se preocupou muito em contar a genealogia de Jesus, de contar tantas parábolas, de contar tantos milagres. Ele dedicou em registrar. É interessante que nós temos a palavra, o número 7 no Evangelho de João, ele tem uma relevância, né?
porque João registrou 7 milagres, João registrou a palavra eu sou de forma profunda 7 vezes, e ele registrou 7 encontros. Então o número 7 aqui é muito importante aqui no Evangelho de João. E eu mostrei para os irmãos que ele, ao invés de mostrar a questão histórica de Jesus, ele já começa só aqui, não use celular, não movimente, porque você precisa aprender isso aqui. É muita coisa para nós aprendermos. João registrou, ele começa dizendo sobre a divindade do Senhor Jesus, isto é, que Jesus era Deus, porque ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, ele chama Jesus de Verbo, aqui é a palavra, né? O verbo, a palavra, ele chama Jesus de Verbo, no princípio era o Verbo, e ele já afirma, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aí ele já declara no versículo de número 3, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E eu segui mostrando para os irmãos, tem uma afirmação aí de João Batista também, não de João Evangelista, que escreveu o Evangelho de João, mas no capítulo 1, Máximo, versículo de número 15, João o Batista, não o João escritor, o João Evangelista, o João Batista faz essa seguinte declaração, e João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, que vem depois de mim, presta atenção nesse negócio, ele vem depois de mim, mas na realidade ele é antes de mim. Tem uns trem chique que tem na Bíblia, assim ou não? Ele chega depois de mim, mas ele é antes de mim, porque ele foi o quê? Primeiro do que eu. Olha o que ele falou no versículo 16 agora. Todos nós recebemos da sua plenitude com graça sobre graça. Versículo de número 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. E este João aqui, posteriormente também, ele faz outra declaração nesse mesmo capítulo 1, versículo de número 27. Olha o que ele diz, João 1, 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, repetiu o que ele disse lá atrás, né? Do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. De tão poderoso que ele era, não é? Aí quando chega no 29, o que João diz? Verso 29, ele diz assim, no dia seguinte que João estava dizendo aquelas coisas, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu não vou me deter aqui, demorar muito, continuando provando que João, o evangelista, registrou esses textos sobre a divindade do Senhor Jesus. Mas eu vou só repetir João 3, versículo de número 13, para ficar bem fixado no seu coração, que João mostra que Jesus é Deus, isto é, fazendo parte da Trindade e tendo todos os atributos que o Pai possui e que o Espírito Santo possui, Jesus possui. Porque parece, irmãos, que na cabeça de muita gente é um degrauzinho, o Pai em cima, Jesus um pouquinho mais embaixo e o Espírito Santo mais embaixo um pouquinho. Não, senhor. Aqui não são 3 pessoas, um maior, o outro menor um pouquinho, o outro menor mais um bocadinho. Não, a Bíblia diz que é a junção de 3 pessoas em uma só divindade. Não é verdade? Depois nós vamos falar sobre isso. E aí agora, quando chega no capítulo 3:13, olha que declaração. Eu li isso aqui terça-feira passada, mas eu estou ajudando para reprisar, para ficar fixado no seu coração. Olha o que Jesus, depois de conversar com Nicodemos, falar que aquele que não nascer da água e do Espírito, etc., não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Quando chega no versículo 13, Jesus diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Onde que o Filho do homem estava, irmãos? Estava onde? Onde que ele estava? Como homem ele estava lá junto com seus discípulos, mas como Deus ele estava dizendo que ele está no céu.
mostrando a divindade do Senhor Jesus. E aí vai outros textos, que como João capítulo 14, João capítulo 17, João vai registrando essa divindade do Senhor Jesus, mostrando que ele é realmente Deus. Quem está comigo aqui e não está conversando, diga amém. Então tudo bem, vamos lá. Mas agora eu quero mostrar para você um outro lado deste evangelho de João. Mas só para criar uma expectativa, eu queria dizer o seguinte: a Bíblia é construída sobre 4 alicerces. 4 alicerces a história bíblica é construída. Primeiro, a criação. Deus criou todas as coisas. Quem crê, diga amém. Número 2, a queda. Em Adão todas as coisas caíram. O pecado trouxe a queda. Número 3, a redenção. Em Cristo todas as coisas são redimidas. Eu vou falar de novo. Deus criou todas as coisas, a queda jogou todo mundo no chão no pecado. Jesus chegou e trouxe a redenção para todos aqueles que crê. E em quarto lugar, a glorificação. Todos aqueles que crerem na obra de Cristo serão glorificados. Então, criação, queda, redenção e glorificação. Aqui estão os 4 pilares da fé e do resumo bíblico. Tem gente que vibra, né, irmão? Tem gente que alegra porque entende o que é isso. Muito bem. Aí, eu vou repetir algo que veio ao meu coração para criar uma expectativa. Veja bem. Quando o homem pisou na lua pela primeira vez, é algo que a gente sempre está falando sobre isso, mas não tem problema repetir, porque tem gente que não lembra. Pede o homem para virar essa paleta, porque está jogando muito. Daqui a pouco eu vou virar um pinguim. Eu vou ficar só com as. Escuta só, vai lá. Em 1969, quando o homem pisou na lua pela primeira vez, eu não lembro quem era o presidente dos Estados Unidos naquela época. Não sei se... O presidente Kennedy, John Kennedy, né? Dizem então que alguém chegou perto dele quando o homem pisou na lua pela primeira vez. Aquele homem disse o seguinte, aquele presidente disse o seguinte: aconteceu hoje o maior milagre da história da humanidade, o homem pisar na lua. Aí dizem que o pastor e doutor Billy Graham disse o seguinte para o presidente: o maior milagre da história da humanidade não foi o homem pisar na lua. O maior milagre da história da humanidade foi Deus pisar na terra. Aleluia. O maior milagre da história da humanidade foi Deus pisar na terra. E de joelho aqui, quando eu estava orando ali, já peguei um papelinho e anotei algumas coisas que vieram ao meu coração. Primeiro, o maior evento da história da humanidade foi o nascimento de Jesus. O maior milagre, o nascimento de Jesus, ok? Veja bem, por quê? A pergunta é, por quê? Presta atenção, porque esse nascimento de Jesus, ele foi projetado na eternidade. Vou falar de novo. Foi projetado na eternidade. E eu mostro aqui um monte de versículos, se você tiver qualquer dúvida, que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, o sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, Jesus é o maior milagre da história da humanidade, porque foi projetado na eternidade. Segundo, anunciado no Éden. Presta atenção que não é jardim do Éden, é um jardim que Deus criou num lugar chamado Éden. Eu aprendi isso esta noite com o Anderson dentro do avião voando dos Estados Unidos, que o Anderson voou comigo. Ele falou: pastor, estou escrevendo um livro aqui porque é o jardim no Éden, não é jardim do Éden. O jardim é lá naquela região do Iraque, do Kuwait, né? Porque lá na Mesopotâmia, perto do rio Tigre, Eufrates, tinha o Éden que Deus criou. E Deus criou um jardim no Éden. Amém? Lá nesse jardim, no Éden, o que Deus fez? Anunciou o nascimento de Jesus. Da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça de Satanás. Projetado na eternidade, comunicado no Éden. Terceiro, esperado pelos profetas e fiéis do Antigo Testamento. Irmãos, de Gênesis a Malaquias, Jesus foi esperado. Vou provar para você. Lucas 24, 44. Olha o que está escrito. Lucas 24, 44. Irmãos,
Se eu fosse você, valorizava esses estudos bíblicos, sabe? E as nossas escolas dominicais. Tem muita gente chorando, querendo aprender alguma coisa. E você está aprendendo coisas tão profundas. E eu estou aprendendo junto com você. Porque quando eu ensino, eu aprendo. O que está escrito em Lucas 24, 44? E disse-lhes, quem que disse? Jesus. São estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que estava escrito a respeito de mim. Onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele foi esperado de Gênesis a Malaquias. Quem que foi esperado? Jesus. Muito bem. Quando chega em Mateus, a história começa a mostrar o maior milagre da história, a chegada dele. Irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus era a coisa mais esperada na história, e ele chegou, então ele foi a maior e melhor coisa que aconteceu na história da humanidade. E o livro de Hebreus, capítulo 11, eu amo o livro de Hebreus e amo o capítulo 11. Eu quero que você não perde nada não, olha para cá, pega tudo, aleluia. Em Hebreus capítulo 11 diz que esses da galeria dos heróis da fé, pastor Alexandre, morreram esperando e não alcançaram a promessa. Isto é, morreram esperando um Cristo que viria. Nós estamos aqui alegres, olhando para um Cristo que já veio. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz no último versículo de Hebreus 11 que diz assim, que Deus estava pensando alguma coisa melhor a nosso respeito. O que? Para que quando aconteceu o arrebatamento e nós fomos arrebatados e transformados, aqueles que morreram no Antigo Testamento não ficarão para trás. Eles, e junto conosco, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É muito profundo esse negócio, irmão. É lindo demais, olha lá. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Nós que éramos gentios, e Jesus nos amou, e nós não éramos judeus, mas Ele nos tirou do meio dos gentios e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E hoje nós não somos nem gentio nem judeu, nós somos igreja. Para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado, irmão. Abraão, Isaac, Jacó, esses homens do Antigo Testamento não serão aperfeiçoados sem nós. Como aperfeiçoado? Porque o corpo está na sepultura, mas no momento do arrebatamento eles vão ressuscitar e juntar conosco, que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e os que estiver vivo, e vamos encontrar nos ares, para encontrar e estar com ele para todo sempre, e vamos cantar o hino da vitória. Aí eu tenho uma notícia para você, eu estou imaginando, um estrofe de um hino que a gente vai cantar no céu, quando acontecer o arrebatamento. Está lá em Coríntios capítulo 15. Qual que é? Os que morreram em Cristo e ressuscitar, vão cantar assim, onde está a morte, a tua vitória? E os que forem transportados vão dizer assim, onde está o inferno, o teu aguilhão? Aí os dois corais vão juntar e dizer assim, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão cantar esse coral nos ares e vão chegar lá na glória. E eu fico imaginando o Salmo 24, 6. Coloca para mim, Salmo 24, 6. Deixa eu ver se é o 6, o 7 ou o 8. Ó. Não, vai lá. Vai o 7. Não é esse não. Levantai o porta. Volta. Levantai o porta das vossas cabeças, que está chegando aí, ó, entradas eternas, que está chegando o Rei da Glória. Versículo de número 8. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Agora vamos para o 9. Aí é porque ele está chegando com a igreja. Um coral vai cantar assim: levanta aí, ó portas, as vossas cabeças, porque levanta aí, ó entradas eternas, porque o Rei da Glória está chegando aí de novo. Aí alguém pergunta, mas quem é esse Rei da Glória? Aí alguém responde, o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Por que Senhor dos Exércitos? Porque ele não está chegando sozinho, ele está chegando com a igreja. A igreja atrás dele, o exército de lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Quem quer estar lá nesse exército, na chegada lá no céu? Quem quer? Quem quer? Então levanta essa mão e adore a Deus. O hino, ô Marquinhos, que as irmãs cantaram isso assim. Eu gosto quando vocês fazem assim, quando faltou isso aqui para desistir, não é verdade? Como é que é o pedacinho? Não é assim? Como é que é, Marquinhos? Assim, ó. Quando...
Olha lá. Lembra quando estava por um fio para desistir? Quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando em... Porque o céu nos espera. Eu quero chegar com você lá. Por isso que eu viajo uma noite inteira e venho aqui pregar para dizer que o céu existe e que nós não podemos desistir. É esse hino que fala que é por causa dele? Não é não, né? É por causa dele que eu ainda não parei nem... Mas é parecido, não é, Marquinhos? O problema é que eu não sei, né? E decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que chego lá. Porque quando eu não conseguir, Ele vai me ajudar. Diga para alguém que está do seu lado: você não está sozinho, você não está sozinho. Diga para alguém: você não está sozinho. Mas vamos lá, porque senão o tempo acaba. Aí ele apareceu no cenário da história, o que estava prometido nos profetas, em Lucas 24, 44, foi que nós lemos. Eu pedi para colocar Lucas 24, 44, tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então ele chegou. Quando Jesus chegou o que precisava chegar. Chegou ele. Não, eu vou falar de novo. É ele que chegou. O eu sou. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Não, deixa eu ver mais o que eu sou. Eu sou o Emanuel. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, eu sou aquele que serei levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Ah não, adora uns 30 segundinhos aí. Levanta esta mão e adora Ele. Aleluia, 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 aleluia. Então, irmãos, o mais esperado, que tinha que chegar, chegou. Olha para cá. O que tinha que chegar, chegou, era Ele. Nasceu, viveu, até os 12 anos nós sabemos sobre ele. Dos 12 aos 30 a gente não sabe como que foi. Sabe que ele trabalhava com o carpinteiro, né? Que era o seu pai adotivo, né? Trabalhou, aprendeu a profissão na carpintaria e etc e tal. Só sei que continuou sendo Deus, dos 12 aos 30. Quando chega no capítulo, aos 30 anos, a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, versículo 13, que ele deixou a região de Nazaré e foi morar na cidade de Cafarnaum. Mudou de cidade. Por que ele foi morar na cidade de Cafarnaum? Para que se cumprisse o que estava escrito no livro de Isaías, que aqueles que andavam em trevas viu uma grande luz, e os que andavam na região do vale da sombra da morte, a luz brilhou, né? E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Versículo de número 14, olha lá: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, o que o profeta Isaías tinha dito? A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, né? O povo que estava assentado em
Você viu que o que eu citei de memória não está fora não, né? Está na Bíblia, né? Está na Bíblia aí, né? Olha para você ver. O que está escrito aí? Mais, capítulo 4. O povo que viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Quem falou isso foi o profeta Isaías, no capítulo 9, do versículo 1 ao 2. Tudo que aconteceu na vida de Jesus estava vaticinado, profetizado no Antigo Testamento. Mas vamos lá. Como eu estou já com 8h30, com 30 minutos já de fala, eu preciso caminhar. Bom, Jesus chegou, viveu, começou o seu ministério aos 30 anos, operou milagres, e nós podemos contar nos dedos aqui dezenas de milagres que ele operou: ressurreição de mortos, expulsão de demônios, libertação, cura de leprosos, etc, etc, etc. Não é assim? Só que ao longo do seu ministério, ele havia dito que convinha que o Filho do Homem padecesse o que estava também escrito no Antigo Testamento, sim ou não? Então ele iria morrer, iria ressuscitar, iria fazer o quê? Voltar para o Pai. Agora que eu fico encantado aqui, porque qual o escritor do Novo Testamento que cuidou desse detalhe de forma organizada? O abençoado do João. Como assim, pastor? Pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem trouxe Bíblia? Então, tudo bem. Não vou mandar julgar na tela, porque eu vou só citar alguns textos. Capítulo 2, bodas de Caná da Galileia. Capítulo 3, encontra com a mulher samaritana. O capítulo 4, com o 3, o Nicodemos. Capítulo 4, a mulher samaritana. Capítulo 5, ele cura um paralítico no tanque de Betesda. Muitas coisas acontecem. Capítulo número 6, multiplicação dos pães e etc. Eu não vou falar detalhes. Capítulo de número 7, a incredulidade dos irmãos dele. E ainda no capítulo de número 6, irmãos, voltando um pouquinho, ele falou que ele era o pão que havia descido do céu. Você lembra disso? Não é? Eu sou o pão que desceu do céu. Quando você fala do pão que desceu do céu, você lembra de alguma coisa que caiu do céu no Antigo Testamento? O maná. Então Jesus era o tipo do maná que havia caído do céu, né? Só que eles comeram e pereceram. Quem comia do maná, que é Jesus, não perece. Amém? Não está na Bíblia isso? Não? Olha que coisa linda, né? No capítulo 6. No capítulo 7, Jesus não fala do maná. Jesus fala que ele é a rocha. Por quê? Jesus, lá no último dia da festa, a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo, ela durava 8 dias. E eu estava olhando hoje numa pesquisa que todos os dias eles pegavam um vaso de ouro, enchia lá no tanque e vinha e limpava, julgava no altar, e aquela água descia pela escadaria, né, lá do templo em Jerusalém. Havia um procedimento. Jesus está vendo aquilo, aquele processo da água, etc, por ali, lavando ali o altar. De repente, no último dia da festa, Jesus toma a palavra e diz assim: olha, uma das coisas mais lindas que Jesus falou aí nesse capítulo 7, versículo de número 37, João 7,37, Máximo, está escrito assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou o quê? Dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Agora, o que está escrito no versículo 38? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Segura aí. Com quem que Jesus havia, para quem, melhor dizendo, Jesus havia falado esta palavra? Para a mulher samaritana, sim, ok, sim ou não? Agora eu lhe faço uma pergunta. Lá para a mulher samaritana, Jesus explicou para ela o que era esta água? Alguém lembra? Fala: não, se você beber dessa água aqui, essa água aqui é o meu espírito, não sei o que. Jesus explicou? Não, né? Mas agora olha o que está em João 7,39. Diz assim: e isto disse ele. Volta no 38 ao máximo. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? Rios d'água viva farão o quê? Correrão do seu ventre. Agora o que está escrito no 39? Ele explica sobre esta água. E isso disse ele do... Presta atenção que a palavra espírito aí está no maiúsculo, a letra E maiúscula. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então presta atenção que Jesus tem a unção do Espírito sobre ele. O Espírito Santo está agindo no ministério de Jesus, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado na plenitude. Ok?
Agora a minha pergunta é: que tal de água é essa que Jesus falou com uma mulher samaritana? E que tal de água é essa que Jesus falou: se alguém tem sede, vem a mim e beba? Estava referindo-se ao quê? A presença do Espírito Santo que seria derramado na vida daqueles que o aceitassem como Senhor. Então daqui para frente eu quero que você acompanhe meu raciocínio, que ele é lógico. Por quê, pastor? Jesus está preparando o coração dos discípulos e trazendo à tona a pessoa do Espírito Santo. Ok? A pessoa do Espírito Santo. No capítulo 8 tem a mulher adúltera e tem outras coisas interessantes. No capítulo 9 a cura dos cegos de nascença. No capítulo 10 o bom pastor. No capítulo 11 a ressurreição de Lázaro. No capítulo 12 ele está numa festa, num jantar, onde Maria quebra um cântaro nos pés dele. Lembra aquele que Judas falou? Isso aí poderia vender por 300 dinheiro, etc e tal. No capítulo 12 até o versículo 11, no capítulo de número 12, versículo 12, Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém. Pastor Simar já pregou sobre isso e eu também. Está todo crente acordado ou tem alguém dormindo? Está todo mundo acordado, não está? Porque não é possível, eu viajei a noite inteira sentado no avião para chegar aqui e ver algum crente dormir. Porque quem não dormiu fui eu. Amém, irmão? Quem está vivo, diga amém. Então tá bom. No capítulo de número 12, a partir do versículo 12, tem um dos negócios mais lindos da história da Bíblia, irmãos. Por quê? Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, cumpriu o que está no Salmo 118. Aleluia. Salmo 118. Qual que é o 25? Está escrito assim, Salmo 118, o 24, pega o 24, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Quem já ouviu ler esse versículo dia de aniversário? Já viu ler? Este é o dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos nele. Quem já ouviu ler isso no dia de uma inauguração, no dia de uma festa? Alguém já leu? Esse é o dia que o Senhor fez, não é verdade? Pecado não é. Mas que está correto não é. Sabe por quê? Sabe que dia é esse aqui? O dia que Jesus entraria num jumentinho montado em Jerusalém, num jumentinho. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Sabe por quê? O 24 diz isso. Olha o que está escrito no 25. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Salmo 118, 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Sabe o que é isso aqui? É o povo entrando em Jerusalém, Jesus entrando e o povo gritando: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Sabe por que esse dia foi importante? Olha para cá para você dar um glória, para você acompanhar o meu raciocínio. Sabe por que esse dia foi importante? Que era a última vez que Jesus estava entrando em Jerusalém antes da sua morte. Nunca mais ele voltaria na Galiléia, em Samaria. Ele estava subindo para a morte. E aquele dia é o que estava escrito em Zacarias 9:9. Alegra-te, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, sobre um filho de uma jumenta. Jesus entrado em cima do jumentinho e o povo gritando. O povo gritando: Baruque Rababe sem Adonai, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Você pode... O dia glorioso, porque dali ele iria enfrentar a cruz, e enfrentando a cruz ele me traria para aqui hoje. Mas eu não posso ficar falando só nisso aqui, eu tenho que caminhar mais um pouquinho. Quando chega no capítulo 12, versículo de número 20, eles tentaram, os gregos queriam falar com Jesus, Jesus não atendeu. Quando chega no capítulo de número 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos e manda os discípulos fazer o mesmo, sinal de humildade.
ok? Lavar os pés significa prestar serviço. E na Bíblia é o único lugar que o servo é maior do que o que é servido. Aqui quem aplaude é mais interessante do que quem é aplaudido, né? E quem merece mesmo ser glorificado é ele, né? Mas em dizendo entre servos aqui, o servo é maior do que o que é servido. Está na Bíblia. Agora, irmãos, quando chega ainda no capítulo de número 13, eu amo falar isso, né, Alexandre? Capítulo 13, versículo de número 21. O que está escrito? 3 coisas que Jesus falou. Tendo dito isso, turbou-se no seu espírito e afirmou: na verdade, um de vós vai me trair. Primeira coisa que Jesus falou que entristeceu os discípulos: um de vós vai me trair. Vai para o versículo de número 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e me amares. Não, 33, por favor, desculpa, 33. Filhinhos, olha o que está escrito: por mais um pouco de tempo, um pouquinho de tempo, eu vou estar aqui com vocês. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, e para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Porém, eu estou dizendo isso para vocês agora. Agora eu quero chamar a sua atenção, olhe para mim. Jesus falou do Espírito Santo em João 4, em João 7. Agora ele disse assim, um vai me trair. Daí a pouco ele falou, um vai me negar. E para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Irmão, se Jesus era a coisa mais linda que tinha descido, se Jesus operava tudo enquanto é tipo de milagre e resolvia tudo, se Jesus era o Deus encarnado aqui na terra, agora Jesus fala que para onde ele vai, os discípulos não podem ir. Isto é, está chegando a hora que ele não estaria mais com os discípulos. E eu fico pensando um negócio comigo aqui: como estaria o meu coração? Para onde ele vai, eu não posso, nós não vamos poder ir. Como é que nós vamos arrumar? Se ele é a melhor coisa que prometida sobre esta terra foi ele. Aí os discípulos estão tudo assim, porque no versículo de número 38 ele disse assim, respondeu Jesus: tu darás a minha vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Olha como é que os discípulos estão, um vai trair, um vai negar, e para onde ele vai a gente não pode ir. Aí coloca o 14:1. Quando Jesus viu eles desse jeito, o que está escrito no 14:1? Mas ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Eu estou falando que vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Eu entendo, pastor Simar, que nesse momento era Jesus olhando para os discípulos. Eles estão aqui, pastor Gerson, pastor Daniel, pastor Manuel, olha aqui, os discípulos estão assim. Quando Jesus falou, ei, não se turbe o vosso coração, é Jesus pegando no queixo dele, dizendo assim, ei, levanta esta cabeça, porque eu falei que vocês não podem ir agora, mas quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vou levar vocês. Só que o que me chama a atenção aqui, Lucas, não é que Jesus falou, eu vou levar vocês para um lugar. Jesus falou, eu vos levarei para mim, para mim. Então nós não vamos ser levados para um lugar, nós vamos ser levados para ele. Aí, irmãos, é que eu chamo a sua atenção. Já vou terminar, porque eu queria falar sobre o Espírito Santo, não deu? Mas já falei um pouco. Olha aqui para mim. Nesse espaço de João 14, os meninos me acompanham com a câmera, né? Nesse espaço de João 14, falou, para onde eu vou vocês não podem ir. Mas quando eu fui preparar lugar, eu virei outra vez. Só que ali Jesus iria para a cruz, morrer, sepultura, ressuscitar e voltar para o céu.
nesse período de voltar para o céu, até voltar para buscar a promessa, nos levar para Ele, o que nós temos nesse período? Nós temos um espaço de tempo, sim ou não? Ele voltou, foi. E ele falou, voltou para o céu, mas eu vou voltar para buscar vocês. Então, dali até aqui tem um espaço de tempo. Então a gente vai ficar sem Ele. Aí o que ele falou? Mas vocês ficam tranquilos, que eu não vou deixar vocês órfãos não. Não, é aí. Essa noite Deus falou comigo dentro do avião. Eu estava voando do Panamá para o Brasil, lendo a Bíblia, buscando, pesquisando, e o Espírito Santo falou comigo. A palavra que ele falou é João, capítulo de número 14, que o Márcio já vai colocar, versículo de número 16. Olha, eu não vou deixar vocês órfãos, no 18, mas no 16 assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Repita comigo, outro. Presta atenção, esse outro aí que ele ia mandar é o que viria para ficar no lugar dele. Agora aqui, irmão, aqui está o negócio, que isso me quebra tudo. Porque se ele voltasse e mandasse um menor do que ele, nós iríamos ficar prejudicados. Mas você tem uma pessoa boa que cuida de você, manda um mais fraquinho para cuidar. Aí Jesus falou, não, eu vou mandar um outro. Aí a pergunta é, que outro é esse? Essa palavra outro aqui, eu já falei isso dezenas de vezes, do grego é allos, A-L-L-O-S, allos, que quer dizer outro, e outro aqui é diferente de heteros, porque heteros é de natureza diferente. Eu vou mandar um outro, isto é da mesma natureza minha. Vocês não vão perder nessa troca. Não vou falar de novo. Vocês não vão ficar prejudicados nessa troca. Eu vou mandar um outro igual a mim. O Pai é eterno, eu sou eterno, eu vou mandar um eterno. O Pai é todo poderoso, eu sou todo poderoso, eu vou mandar um outro todo poderoso. Quem for entendendo vai dando glória. Quem não vai entendendo não vai fazendo nada, porque tem gente que não pega mesmo. Eu vou mandar um, assim como eu sou onipresente, como Deus, o Pai é onipresente, eu vou mandar um onipresente. Eu vou mandar um. E este um que eu vou mandar é o Espírito Santo da verdade. Olha o versículo de número 17, o Espírito da verdade, que o mundo, presta atenção, o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece e o mundo nem o vê. Mas vocês que estão comigo, vocês que entregaram a vida a mim, vocês conhecem, porque ele vai habitar convosco e ele vai morar dentro de vocês. Agora não vem me dizer porque fala língua tem o Espírito Santo, porque tem gente que fala língua e daí a pouco não perdoa, bagou os outros, pisa no pé de um, maltrata outro. Ah, irmão, não dá bom testemunho. Quem é cheio do Espírito Santo, a primeira característica é manso e humilde de coração, porque aprendeu com Jesus. Estará com... Tem hora que eu esbarro aqui no Alexandre, mas eu volto lá e peço perdão, polícia, me perdoa, porque o Espírito de Deus que está em mim está nele. Estará com. Mas não é só com, é em. Em é o quê? É dentro. E quando ele está dentro, aí eu fico assim, não, às vezes. Mas quando ele está dentro mesmo, dominando a minha vida, sabe onde que ele domina mesmo? É no meu caráter, através do fruto do Espírito. Através do fruto do Espírito. Vamos ver quais são as peças do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo de número 6. Apertou um pouquinho, mas é palavra de Deus. Ele ficou para tomar conta. É Ele que nos santifica. Oh, aleluia. É o Espírito Santo que nos santifica. Aleluia. Onde está na Bíblia? Gálatas, capítulo de número 5, 22. O que está escrito? Você vai ler comigo. Vamos lá, 1, 2, 3.
Vamos lá, 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é. Segura aí. Os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito? Então não são frutos. É um fruto com vários gomos. É como se fosse uma laranja com 9 gomos. Quais são os gomos do fruto do Espírito? Aqui não tem nenhuma vez falando de profecia, língua, interpretação. Não. Aqui está falando de fruto, que tem a ver com o meu caráter, o meu comportamento e relacionamento entre pessoas. Primeira parte do fruto do Espírito: amor. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? O João que falou isso. A porta é mais apertada do que a gente pensa, irmãos. O amor é sofredor, o amor suporta, o amor não leva a mal, o amor, Coríntios capítulo 12. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu desse os meus bens, tudo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso valeria. Primeiro, amor. Segundo, gozo. Irmão, se o Espírito de Deus está em você, pelo amor de Deus, abra essa cara. Como é que o cara vai para o céu e parece que chupou limão e tomou banho no vinagre? Quem tem que ir para o céu tem que demonstrar alguma cara de alegria, meu Deus do céu. Gozo, paz. Interessante que paz não é ausência de guerra. É segurança e confiança dentro da guerra. Sou eu que estou falando, não, é Paulo. 4, longanimidade. Capacidade de suportar, longanimidade. Vamos dar mais uma oportunidade, né? Pastor Josué Brandão, o baiano ali da terra da irmã Georgia, né? Grande amigo meu, me ligou outro dia para um negócio de missão. Ele contou que o pai dele, dizer que no dia que Deus distribuiu paciência no mundo, dizer que o pai dele acho que entrou na fila 2 vezes. O pai dele parece que era pastor batista. Diz ele que o pai dele era paciente. E tinha um irmão lá na igreja, mas um irmão, eu já contei isso, né? O irmão era luta pura. Eu vi o Josué contar isso. O irmão era luta pura. Tudo quanto é projeto que tinha, ele puxava para trás. Vamos fazer o evangelismo amanhã, São Geraldo, né, Marcelo? Não, vamos mexer com isso não vai dar não. Vai dar não. Vamos fazer, isso não vai dar. Tudo era para trás. E os irmãos falavam assim: ó, pastor, mete facão nesse camarada, atrapalhando aí, né? Tal, não, mete. Tal. Ele falou: não exclui não, deixa ali, uma hora ele vai prestar. E foi deixando. Um dia depois da escola dominical, o pastor falou: irmãos, hoje tem um culto numa roça aqui, tal, bem longe aqui, tem um pouco de estrada de chão, está meio chuvoso, eu preciso de alguém para ir comigo lá. Você levantou a mão, filho? Alguém levantou? Ninguém, só o luta pura. Ô pastor, eu vou com o senhor. Aí o pastor pensou: já prestou aí. Montou no carro, foram embora, andaram, chegou, acabou a estrada. Aí tinha um córrego, um brejo que atolava até aqui no joelho. Pastor Brandão desceu, tirou o sapato, tirou a meia, dobrou a perna da calça cá em cima. E o irmão luta pura, olhando e falou: mas pastor, por que você está fazendo? Não, irmão, o carro vai ficar aqui daqui para frente, nós vamos a pé, que tem que atravessar um brejo aqui, vai atolar até aqui. Ele falou: não. Pode desdobrar essa calça, calçar a meia, o sapato. Pastor meu não pisa no barro não. Pastor meu não pisa no barro não, senhor. Só vai aqui que eu vou carregar o senhor. Aqui não. Ô irmão, tem paciência, uma hora vai prestar. Deus pega ele na esquina, Deus pega ele no Val de Jaboque, põe ele nos trilhos. O Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus pode. Você está aqui porque alguém teve paciência com você. Você está aqui porque alguém em algum momento estendeu a mão por você. Eu estou aqui porque alguma vez alguém teve paciência comigo. Eu já dei trabalho também. Mas é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Pelo amor de Deus. Eu sou crente, mas eu sou homem, minha filha. E esse braço aqui não é crente não, só o resto lá de cá. Esse aqui não. Não, irmão.
Bem-aventurados mansos e humildes, né? Não, mansidão, irmãos, faz parte do caráter do cristão, é parte do fruto do Espírito. Esta semana eu estava me lembrando de um versículo de Provérbios, eu não sei se é 19:1, quem lembrar pode lembrar. Diz assim que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. A pessoa está nervosinha, não altera a voz, não, deixa ficar calado, deixa respirar, deixa tomar uma água, depois ele volta e vê a burrada que fez. Espera esfriar um pouquinho. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. E eu falei aqui sobre 3 tipos de silêncio há um tempo atrás, está na internet aí. A Bíblia diz no livro de Provérbios que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Mansidão. Olha, já está lá, 15:1, não é 19:1, não. Obrigado, Márcio. Volta lá em Gálatas para nós terminarmos. Falta 5, sei lá quantas horas. Mas o fruto do Espírito é bondade, fé, mansidão. E por último, o que é, irmãos? Temperança. O que é temperança, irmão? Domínio próprio. Não é verdade? O que é domínio próprio, irmão? É quando você consegue controlar os seus próprios, as suas próprias. Você fala, peraí. É isso que a Bíblia diz: pôr os inimigos debaixo do pé. Não é outro inimigo que você precisa em cima, não, filho. É a sua carne, põe ela debaixo do pé. Fica quietinho aqui, dando a carne. Ó, o Espírito Santo está aqui em mim. Fica aqui, fica aqui. Irmãos, isso é temperança, é domínio próprio. Você está entendendo? Sai de perto, dá um tempo. Não é verdade? Amém, irmão? E aí eu vou terminar, porque o nosso tempo já foi embora. Tem muita gente acompanhando nós aí, meninos? Tem? Deixa eu ver aqui. No Facebook está 140. Tem gente no Japão, olha lá. Agora lá é 8 horas da manhã lá, e eles estão com cabeça acompanhando nós lá. Olha para você ver. Lá no Japão. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando a gente lá do outro lado do mundo. Tem quase 300 pessoas nos assistindo. 140 e tanto, mais 80 e tanto aqui. Glória a Deus. Vou terminar. Quando Jesus, olha para cá, fala desse capítulo 14 que vai mandar esse Consolador, aí eu não dou conta mais porque o tempo acabou. Aí ele diz o seguinte, que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, mas vocês conhecem porque ele habita convosco e estará em vós. Agora no capítulo 14 ainda, versículo de número 26, está escrito assim, 14:26, está escrito assim: mas aquele Consolador, leia comigo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vai. O Espírito Consolador, ele vai fazer o quê? Vai ensinar a vocês todas as coisas e vai fazer lembrar daquilo que eu falado com vocês. Não, irmão, o negócio de estudar a Bíblia, preparar para pregar, não vai que o Espírito Santo vai revelar na hora. Não vai não, filho. Você dá um jeito de estudar antes, você dá um jeito de preparar, que o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Ok? Daquilo que a gente já estudou, aprendeu. É por aí que caminha, mas tudo bem. Aí, irmãos, para a gente fechar aqui, quando chega no capítulo 15, Jesus parou de falar um pouquinho sobre o Consolador e falou que eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele tira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem não dá fruto, corta e joga fora. Aquele que está dando fruto, limpa. Já está bom, mas pode ficar melhor. Entendeu? Aí, no capítulo de número 15, eu acho interessante, irmãos, é que Jesus está mostrando o seguinte: vocês vão ficar sem a minha pessoa, mas mesmo sem a minha pessoa, sendo acompanhado pelo Espírito Santo, vocês vão continuar ligados em mim. E diante disso, vocês vão dar fruto. Só que esse fruto aqui, filho, filha, deixa eu te falar um negócio. Não é só fruto de produzir, ganhar almas e produzir, não. Esse fruto aqui tem mais a ver com caráter do que com quantidade que você produz. Porque quanto mais perto de Cristo nós estamos,
mais parecido com Ele ficamos. De acordo com as nossas atitudes, a gente deveria perguntar: será que se Jesus estivesse aqui, Ele agiria dessa forma? O que você acha dessa pergunta? Será? 15:12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando chega no capítulo de número 16, ele segue falando sobre o Espírito Santo. Versículo de número 13 do capítulo 16, e aí eu termino. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mas agora vou terminar com o versículo de número 22. Eu falei que era com 13, mas é com 22. Assim também vós, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Doença não tira, luta não tira. Se alguém te agrediu, se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, se alguém falou mal de você, se alguém te abandonou, enfermidade, nada nos separará do amor de Deus. Essa semana, o Marquinhos, aquele J Neto é que canta aquele Nada Me Separa Deste Amor. Você viu falar que o filho do J Neto suicidou essa semana? Foi um negócio terrível, né? Um garoto, parece de 14 anos, é isso? Alguém viu? 15 anos. Esse camarada cantava, né, Marquinhos, esse hino: nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, com Jesus eu vou caminhando até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Não é fácil, queridos, mas você tem uma marca do Espírito Santo na sua vida. Eu consegui chegar até aqui e eu não pude falar um pouco mais sobre quem é esta pessoa do Espírito Santo. Ele na conversão. Você está aqui porque o Espírito Santo um dia falou no seu coração. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te consola quando você não sabe o que fazer. Eu duvido se tem algum crente aqui esta noite que nunca teve vontade de voltar atrás. Todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa vida, nós tivemos momentos difíceis de passar. Amigo, brigo, renovo, consolo, Espírito Santo. Canta com a alma assim: que fala comigo, que ora por mim com gemidos. De novo.
és santo. Quem pode levantar esta mão e cantar: tu és santo, tu és santo. Poderia voltar a falar, mas uma das palavras mais fortes que todo esse estudo trouxe ao meu coração é que Jesus preparou o coração dos discípulos para que o outro viesse. Diga comigo: o outro. Esse outro está com a igreja, mora com a igreja. Sabe quando ele vai deixar a igreja? Nunca, 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 nunca. Estarei convosco todos os dias, na pessoa do Espírito Santo. Agora, eu queria que você prestasse atenção na outra palavra. Primeiro é outro, e a palavra que vem na frente é outro, que consolador. E eu tive buscando do original o consolador aqui. Todos nós sabemos que é parácletos. E eu estava buscando essa palavra parácletos do original. É como se funcionasse como um psicólogo, sabe? Que anima quem está querendo parar e desanimado. Quando alguém cai, ele levanta. Quando alguém quer voltar atrás, ele empurra. O Senhor me dando outra oportunidade para tratar desse assunto, eu quero falar sobre essa pessoa na função de paráclito. Só que eu tenho uma informação aqui para você, que quando a gente está capengando, quase caindo, quase não aguentando ficar de pé, e chega alguém, nos ergue, nos abraça e nos ajuda a caminhar, esse alguém que vai nos ajudar a caminhar, deixa eu te dizer uma coisa: ele tem que ser mais forte do que você. Fica tranquilo, porque ele é mais forte que você. Se eu perguntar aqui quantos já puderam ouvir a voz desse Espírito Consolador, eu acho que a maioria esmagadora levantaria a mão e diria: não, o Senhor falou comigo. E uma das formas desse Espírito Santo falar é usando a palavra, porque a palavra, ela é o que? A espada do Espírito. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por falar conosco mais uma vez. E nesta noite, Senhor, nós descobrimos no Evangelho de João que o Senhor prometeu mandar o outro. E eu quero glorificar o teu nome, porque nós estamos experimentando isso. Não sei se tem mais alguém experimentando a realidade desta presença, desse Espírito. Se você consegue glorificar a Jesus, é porque o Espírito Santo glorifica Jesus. No nome do Senhor, Pai, eu te dou graça, e continue conosco no nome de Jesus. Nós oramos por aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Visita onde tiver um servo do Senhor e uma serva. Eu oro e os abençoo.